A OMC alertou, então, que as perspectivas para o comércio global se deterioraram acentuadamente aí com o novo regime, então, das tarifas dos Estados Unidos. Essa retração, né, claro, ali no comércio internacional acaba sendo, de fato, acho que e muito esperada até por conta desse efeito colateral ali das tarifas, mas eu queria entender um pouco da tua leitura, né, sobre isso. A gente, inclusive, teve dados hoje do PIB da China, que veio maior ali, meio bem mais forte até do que se esperava, 5,4% no trimestre, mas é claro que esses dados não refletem ainda os reflexos dessas tarifas. Como que você enxerga, né, a situação econômica, se a China vai continuar ali conseguindo gerar este crescimento diante deste tarifaço e também a sua visão em relação ao crescimento ali dos Estados Unidos, se teremos ou não uma recessão por lá? Vamos lá, Paula. Primeiro, a China não cresceu 5,4%. Isso é impossível ter acontecido, porque nós sabemos que o consumo da China, ele não só não sobe, como ele caiu, né? E a gente sabe também que o consumo governamental, ele contabiliza mais ou menos 1% do PIB. Para isso ter crescido, a gente teria que ter tido um crescimento vertiginoso, não somente em produção, né, na área industrial da China, que teve um pequeno acréscimo, mas teria que ser contabilizado também um aumento expressivo no consumo, que não é verdade, isso não aconteceu. Então, me parece muito interessante que esse número acontece justamente no momento onde há um enfrentamento direto entre as duas superpotências. Esse número é um número fictício para assustar os Estados Unidos e para desafiá-lo ainda mais, ainda que o Donald Trump tem feito tudo que ele pode para dar uma congelada no crescimento chinês. O crescimento chinês é em torno de 3%. É esse que é o crescimento chinês e tem sido o crescimento chinês nos últimos 5, 6 anos. Não tem sido nada superior a isso. Agora, voltando à questão do Trump. O Trump deu uma trucada e não tinha o Zap na mão. É isso que aconteceu. O mundo não está se dobrando para ir negociar com os Estados Unidos, especialmente pelo fato dos Estados Unidos contabilizar um grande mercado para produtos globais, mas são poucos os países do mundo hoje, e países, principalmente os países relevantes do G20, os maiores países do mundo, que têm uma grande proporção do seu balanço comercial com os Estados Unidos. O mundo hoje tem muito mais relacionamento comercial com a China, né? Esse que é o grande gargalo aí. Então, a ameaça dos Estados Unidos, sim, ela tem impacto, ela impacta principalmente a China. No entanto, o resto do mundo não é isento, mas hoje está muito mais protegido do que em outras situações, como nos anos 30, onde a gente teve um aumento de tarifas e os Estados Unidos era o grande... o global trader era os Estados Unidos naquela época. Então a gente tem uma situação bem diferente, nós não vamos ter uma guerra mundial, nós não vamos ter situações similares ao que aconteceu com a tarifa de Smooth Hawley. Entretanto, o fato de você reduzir as possibilidades de troca entre países, você aumenta principalmente os preços internos, então a gente pode contar com maior inflação, pressão inflacionária, porque tem menos competição. Esses produtores internos, eles não vão ser patriotas e falar, já que não tem concorrência, nós vamos manter os preços ou baixar. Não, eles vão ver uma oportunidade de colocar dinheiro no bolso. Então é isso que vai acontecer. No Brasil, a gente já tem os famosos gatos gordos, né? Se aumentou o preço da concorrência com a China, eles vão agradecer muito ao Donald Trump, só que, né, vão agradecer também ao governo brasileiro se o governo brasileiro retaliar, mas eles não vão baixar preço. Isso não é o que empresário faz. Empresário maximiza seu retorno e é isso que vai acontecer na maior parte do mundo. Tenho muitas dúvidas se haverão os patriotas locais que vão reduzir o preço em função dessa situação. Então a gente tem um problema de inflação. Segundo problema, que é o preço da dívida americana. Esse, para mim, é o maior problema, porque os juros futuros americanos dispararam. Nós estamos num nível para os treasuries de 10 anos,
Nós estamos falando de quase 5%. O nível atingido não ocorria há mais de 40 anos, desde 1982. Então, isso começa a dificultar muito a questão dos Estados Unidos se financiar, ainda mais tendo uma dívida de 37 trilhões de dólares. Então, isso cria problemas muito sérios, principalmente no mercado de dívida global. Para onde vai esse dinheiro se a gente não vai financiar os Estados Unidos? Vai financiar quem? Né? A gente tem notado eu quero entrar justamente nessa questão. Sabe? Não, eu quero entrar justamente nessa questão, até porque, né, quando a gente olha para essa dívida aí superior aos 37 trilhões, esse déficit fiscal crescente, e como você bem coloca, né, quem vai, de fato, financiar este cenário imposto aí por Trump, né, com as tarifas, pressionando os parceiros comerciais, na sua visão, isso pode ser ali uma estratégia, de repente, né, dele estar tentando conter um colapso inevitável dessa dívida, ou na prática poderia estar furando uma bolha, sei lá, que a gente possa chamar assim, que já vinha sendo inflada há décadas? A tese por trás, a tese original desse tudo seria que, ao aumentar as tarifas, você teria uma entrada muito grande de dólares, você teria uma queda do custo de financiar a dívida americana, isso baixaria a demanda por bens e serviços, debelaria a inflação e, com isso, os juros cairiam e eles forçariam o Banco Central a cortar a taxa de juros. Era essa a tese por trás, essa é a tese do chairman dos Economics Advisors, esqueci o sobrenome, mas um economista que era um diretor de um fundo de hedge, um ex-economista de Harvard. Esqueci o nome dele agora, me saiu da cabeça. Mas a tese por trás dele, que é o grande influenciador do Trump com relação a finanças. Então você juntou as teses do Peter Navarro, com que os Estados Unidos vem sendo explorado pelo mundo porque compra mais do que vende, junto com a tese desse economista, que faria com que essa entrada de dólar, faria com que a inflação desse uma freada, a gente teria com freio na economia, aliás, a freio na demanda, a gente teria uma queda na inflação. Com essa queda na inflação, seria forçada a mão do Fed num corte de taxa de juros. E isso reduziria o custo do endividamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuaria podendo consumir na mesma taxa que estava e, dessa maneira, inclusive, daria uma freada nos grandes ganhos do S&P 500 e da Bolsa Americana. Era essa a tese por trás. Só que isso é um modelo matemático e o papel, os nossos modelos matemáticos aceitam tudo. Só que, na realidade, o Trump não esperava a retaliação da China, a manutenção do posicionamento do Xi Jinping e que o mundo tinha alternativas. E, com isso, a credibilidade dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos, da dívida, dos papéis americanos, títulos do governo americano e do dólar, começaram a ser postos em xeque. Talvez os Estados Unidos, talvez o Trump, através dessas medidas, tenha acelerado, inclusive, o potencial de substituição do dólar como moeda de reserva global. Estamos longe disso, mas, de novo, isso é algo suscitado por todo o mundo. Os Estados Unidos não é mais um mercado amigável a investimentos externos e a trocas comerciais globais.